Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho, geração de emprego, auxílio aos trabalhadores e as medidas para reduzir o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho. Eu converso com o Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, mais uma vez um prazer estar aqui falando com você. Bem, secretário, nós tivemos até uma surpresa positiva em relação aos últimos dados do CAGED, que foi um corte de vagas muito inferior ao que se previa e com uma nítida perda de ritmo em relação aos meses anteriores. Então, a pior fase teria passado. Agora, o problema são os dados da PNAD, que pegam também o trabalho informal. Eu queria saber a sua avaliação geral em relação ao mercado hoje. Perfeito. Na realidade, os números de fato são muito positivos. O CAGED demonstra já uma recuperação, uma retomada do mercado de trabalho. Nós estamos vendo aí já há 3 meses uma desaceleração nas demissões e uma retomada, uma aceleração nas contratações, o que é muito positivo, mas está correta. Esse é o mercado formal. De fato, a PNAD tem mostrado algo diferente do CAGED, até porque são duas metodologias absolutamente diferentes. O IBGE tem pego as pessoas que saíram da força de trabalho, o mercado informal, e esse mercado informal ele tem realmente uma proteção que é dada não pelo benefício emergencial, mas sim pelo auxílio emergencial. É por isso que o governo entendeu por bem prorrogar o auxílio emergencial para que, uma vez mais, por um período a mais, os informais continuem com essa proteção, com esse auxílio do governo federal, mas, obviamente, a retomada do mercado formal demonstra também uma retomada do próprio mercado de trabalho como um todo, já que os trabalhadores informais acabam gravitando no mercado informal, em volta do mercado formal, melhor dizendo. Então, eu vejo com muito otimismo o mercado de trabalho, eu já estou vendo uma retomada, e essa retomada já começa a ser vista pelos dados do CAGED e certamente nos próximos meses veremos também uma retomada no mercado informal. Agora, secretário, a gente sabe que esses programas que foram lançados pelo governo, mesmo prorrogados, eles têm um prazo de validade. Então, neste segundo semestre, é que vamos conferir de fato o que está acontecendo. E nos dados do CAGED, por exemplo, o que se percebe é que aqueles setores que puderam retomar mais rapidamente a atividade são os que estão com indicadores melhores. E a gente ainda tem muita dúvida quanto a esse ritmo, não é? Perfeitamente, Denise. Nós não temos feito projeções de longo prazo, estamos avaliando mês a mês, mas eu estou muito esperançoso com essa melhora. Não tenho dúvida que o próximo mês será ainda melhor do que junho. E isso são dados concretos, já que a economia está reabrindo, ela está movimentando, os auxílios continuam, pós-auxílios nós temos aí novas possibilidades de utilização do bem. Aqueles empregados que ainda não utilizaram o bem, empregados e empregadoras que não utilizaram o bem, poderão fazê-lo até o fim do mês, até o fim do ano, perdão, e, obviamente, eles terão aquela garantia provisória no emprego. Isso ajuda também para que não tenhamos demissões. E o que mais importa para nós é o movimento do outro lado, que é o movimento das contratações, que já se ampliou aproximadamente 24% comparando-se o mês de maio com o mês de junho. Isso é muito importante, as contratações estão movimentando e a economia está girando, e eu não tenho dúvida que nós continuaremos com essa retomada das contratações, e isso sim que é fundamental. Agora, secretário, antes da pandemia, durante o ano passado, nós tivemos uma recuperação importante do mercado de trabalho, mas ela era muito focada exatamente na informalidade. E o ideal não é que isso ocorra. E o desemprego, ele vinha mostrando uma redução num ritmo ainda lento, quando a gente pensa no pico, antes da recessão que o país enfrentou. Então, tem um atraso a ser corrigido, além do que foi imposto pela pandemia. Veja, Denise, a gente vinha numa crescente grande em relação ao emprego, O Brasil estava mudando. Nós fizemos a lição de casa nos primeiros meses e primeiro ano de governo, mudando a economia do Brasil, mudando de maneira abrupta e significativa toda a economia. Então, os juros estavam baixos, o mercado de trabalho cada vez melhor, a reforma da Previdência, a redução do tamanho do Estado, e isso é muito positivo para a geração de empregos. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas já estamos retomando os índices
do pré-pandemia. Obviamente que ainda estamos vivendo os efeitos da pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, mas eu estou convicto que essa melhora nas contratações já começa a fazer com que a engrenagem ande de maneira muito positiva, né? Então, num curto espaço de tempo, retomaremos os números do pré-pandemia e já começaremos a melhora com estímulos do próprio mercado, obviamente, estímulos privados e também estímulos do governo, né? Nós estamos trabalhando aí com várias ideias para estimular a empregabilidade, como desoneração de folha, entre outras coisas, para gerar oportunidade, né? Todos os brasileiros terão a sua oportunidade. Nós trabalhamos no pré-pandemia, fazendo a lição de casa, trabalhamos na pandemia, guarnecendo aí todos os brasileiros formais e informais com programas de governo, e no pós-pandemia nós trabalharemos no sentido de gerar oportunidades, e essa vai ser a palavra do pós-pandemia que já começa. Eu já costumo dizer que nós já estamos vivendo o pós-pandemia no que toca ao mercado de trabalho. Agora, secretário, foi flexibilizada, inclusive, a possibilidade de recontratação por parte das empresas que demitiram, porque no caso daquela flexibilização de contratos, teria um prazo depois de estabilidade. Então, como é que vai ser essa transição toda? Agora as empresas podem contratar, depois passa esse período de estabilidade. O que o senhor espera que aconteça até o final do ano? Exatamente, as empresas já podem contratar mesmo no período em que era proibido anteriormente, né? E a economia girando, as contratações recomeçam. A economia reabrindo, as contratações recomeçam. Isso é um movimento natural. Obviamente, ainda precisamos de proteção até o fim do ano. Temos os programas de governo, especialmente os programas da 936, e aí sim já estamos pensando em novos estímulos para que nós possamos continuar com esse índice positivo nas contratações. Mas todo esse movimento ele é natural, né? O mercado que vai abrindo, vai reabrindo e vai gerando as novas contratações. Agora, o senhor citou, por exemplo, a questão da desoneração da folha, que é uma proposta do governo, que ainda deve ser formalizada efetivamente, mas tem a contrapartida da criação de um novo tributo. E o que a gente vê é uma certa resistência do Congresso em relação a determinadas medidas que vão nesse sentido. Por exemplo, o emprego verde e amarelo, que também retiraria encargos aí da contratação. Tem uma resistência política por aí que está sendo considerada pela equipe? Sem dúvida, Denise. Todas as análises são feitas, mas realmente nós vivemos um momento difícil de pandemia e não há dúvida que nós precisaremos de reduzir o custo do trabalho. O custo da mão de obra no Brasil é muito alto e, no mais das vezes, as pessoas de baixa qualificação conseguem produzir menos do que custam para as contratações. Então, nós precisamos de uma união de esforços, né? A pandemia nos mostrou o quão importante é Estado, empregados e empresários de mãos dadas para gerar esse cenário positivo para o mercado de trabalho. E o Brasil surpreendeu, e surpreendeu muito em relação a programas de manutenção de emprego. Mantivemos muitos empregos, já estamos chegando aí a quase 16 milhões de acordos celebrados. Países como França, Estados Unidos, recentemente já anunciaram programas parecidos com os nossos. Enquanto o mundo inteiro demitiu, o Brasil já começa as contratações, eu repito, 24% de contratação, comparando-se mês de maio ao mês de abril. Então, de fato, o Brasil deu show nas contratações, e isso é obra, obviamente, conjunta do apoio do governo federal, do apoio dos empresários e das empresas e do apoio dos empregados, todos de mãos dadas, criando um ambiente propício para a manutenção de empregos. E é isso que nós continuaremos no futuro. Mas para isso é fundamental que nós tenhamos uma redução do custo da mão de obra no Brasil. E o Congresso Nacional também teve um papel fundamental e também esteve todo momento de mãos dadas. E também estará, não tenho dúvida. E é por isso que a gente pondera toda essa dificuldade no Congresso, mas eu não tenho dúvida que esse Congresso reformista, que já mostrou sua importância no momento pré e pós-pandemia, no momento pré e pandemia, certamente manterá esse seu caráter reformista no pós-pandemia, fundamentalmente com a redução do custo do emprego formal no Brasil e com a geração de oportunidades para brasileiros e brasileiras. Isso é um anseio, isso é um sonho de todo mundo e também é um sonho do Congresso Nacional, e nós vamos ter bons ventos no pós-pandemia, tenho certeza disso.
Agora, depende muito do ritmo de retomada da economia, não apenas pela flexibilização, a retomada mesmo das atividades que ficaram suspensas, mas retomada de um crescimento mais vigoroso. Por enquanto, se trabalha com a projeção de uma retração ainda da economia brasileira este ano, né, o que vai contra uma geração maior de empregos, e nós vamos ver agora as dificuldades efetivas que ficaram para as empresas, porque elas puderam adiar pagamento de tributos, reduzir jornada, reduzir salário, então os custos aumentam agora, e quando a gente fala em geração de emprego do CAGED, pegou muito o agronegócio, que foi um setor que passou bem, a construção, que não teve uma limitação mais efetiva de trabalho. Então, tem algum desnível ainda pela frente, não? Veja, Denise, são fases importantes e todas elas com a sua devida complexidade. Mas eu entendo que o Brasil passou pelas fases mais complexas e certamente vai ter uma retomada mais simples. E o CAGED mostrou isso. A superação das expectativas do mercado mostra isso. Por quê? Porque nós mantivemos empresas vivas, nós mantivemos empregos vivos, nós mantivemos a renda dos brasileiros e das brasileiras. Tudo isso é muito importante em uma retomada. E é por isso que eu estou convicto que a retomada vai ser em V. Já está sendo, a retomada já começou. Por quê? Porque as empresas estiveram mantidas. Os Estados Unidos, para voltar no exemplo anterior, perderam muitos empregos, perderam muitas empresas. E eles estavam muito preocupados com essa perda de empresa, porque o fechamento de empresa é muito complicado e ele tem muitos efeitos nefastos na retomada. E o Brasil, pelo contrário, manteve empresas vivas e manteve brasileiros com renda. E ao manter brasileiros com renda, nós mantivemos o motor da economia girando, ainda que num ritmo mais lento, girando no ritmo necessário e importante. E agora, com o início da abertura, ou com a reabertura da economia, certamente isso é fundamental. As empresas estão vivas, os empregos estão vivos, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão com renda, né? Então, continuaram a consumir. Isso é fundamental. Então, eu estou convicto e absolutamente esperançoso de que a retomada vai ser muito mais simples do que em países que não conseguiram esse nível que nós tivemos durante a pandemia. Bom, para fecharmos rapidamente, a gente terá a divulgação da PNAD ainda dessa semana pelo IBGE, pegando emprego formal e informal. Você chegou a falar em 18%. O senhor arriscaria algum percentual para o fechamento deste ano? O desemprego ainda sobe, contando geral, não CAGED? Não, eu não arriscaria. Eu acho que a gente tem que viver um dia após o outro e analisar os dados do CAGED. Na prática, a nossa secretaria nunca faz projeção, né? A PNAD é uma pesquisa, o IBGE tem feito um belíssimo trabalho, digno de elogios, mas um trabalho diferente do nosso. Eles fazem pesquisa e a gente avalia o dado do mercado de trabalho específico. Então, eu não arriscaria esse dado, mas eu tenho certeza que o próximo CAGED vai ser ainda melhor do que o anterior e que nós continuaremos a surpreender os brasileiros, o Brasil e o mundo nessa nossa retomada, especialmente no que toca ao mercado de trabalho. Eu reputo tudo isso, é um trabalho muito bem feito no pré-pandemia e no pandemia do governo federal, com a união de todos, do Congresso Nacional, dos trabalhadores, dos empregadores e do governo federal, e em última análise, que pôde tutelar a todos. Secretário Bruno Bianco, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos e todas. Com vocês.